É isso aí, nós já estamos com a nossa aula de matemática, tá certo? E eu vou pegar aqui, né? Boa tarde a todos, né? Vou pegar aqui a atividade. Essa atividade, ela foi postada, ela foi postada no grupo da escola ontem, né? E, assim, é só uma observação, né, que eu quero fazer. O texto ele serve como orientação, mas vocês não precisam copiar todo o texto no caderno de vocês, tá? Mas é o seguinte, nessa semana eu passei aqui a tarefa, né? Continuação, operações com conjuntos. Primeiro, vamos lembrar o que é um conjunto, né? Um conjunto é um grupo de elementos que possuem algumas características em comum. Por exemplo, Lara e Stephanie formam um conjunto. Professor, duas pessoas formam um conjunto? Sim, desde que elas tenham características em comum, que nesse caso é chamado de lei de formação do conjunto. É a regra para ter esse conjunto. E, no caso, por exemplo, a lei de formação seria alunas presentes na aula virtual, na aula síncrona da primeira série do ensino médio. Então, nesse caso, vocês duas formam um conjunto. Então, todo grupo de elementos que tem características em comum, eles podem ser reunidos e representados por meio de um conjunto. Agora, como representar esse conjunto? Como eu disse anteriormente, o conjunto ele pode ser representado por meio de chaves, tá? E ele pode ser também representado por meio do diagrama de Venn, né? Eu vou usar uma palavra popular que as pessoas usam muito, bolinha, né? Bolinha. Essas bolinhas que estão na tela aqui, elas são utilizadas para representar o diagrama de Venn, tá? Deixa eu só falar algo que eu até comentei na última aula. Quando inventaram os algarismos, né? Quais algarismos, professor? Deixa eu ligar aqui isso. Por exemplo, 1, 2, 3. Inclusive, no seu telefone está assim. 1, 2, 3, 4. No teclado dele, né? 5, 6, 7, 8 e 9. Correto? Não é assim que está lá no teclado? E embaixo aqui aparece o número 0. Quer dizer, o 0 aparece por último. E aí fica a minha pergunta. Por que o 0 apareceu por último? Porque, por exemplo, quando esse sistema de numeração surgiu, não tinha o 0. Tinha os algarismos de 1 até 9. Então, por exemplo, se eu quisesse escrever o número 1, eu usaria esse algarismo. Se eu quisesse escrever o número 10, eu usaria ele também. Só que aí eu deixaria um espaço vazio aqui do lado dele na hora de escrever o restante. Então, por exemplo, se eu quisesse escrever o número 101, eu faria assim. 1, espaço vazio e outro algarismo 1, 101. Se fosse 1001, 1, 2 espaços vazios e 1. Até que ficou decidido, porque o 0 ele é um espaço vazio, né? Até que ficou decidido que essa linha aqui, que ela tem um formato, tá? Ela é chamada de elipse. Ficou decidido que a elipse, né, que é o símbolo que representa o diagrama de Venn, seria o mecanismo utilizado para representar o 0, ou seja, um espaço vazio. Porque, na verdade, uma das formas de representar o conjunto vazio é utilizando o diagrama de Venn sem nada dentro, ou seja, o 0. Então, o 0 não é uma bolinha, o 0 não é o 0 é o diagrama de Venn, vazio, tá certo? E aí, a Lara teve uma falha na conexão,
mas vamos continuar aqui. E aí é o seguinte, né? Então, essas são as duas formas da gente representar um conjunto, né? Por meio de chaves, por meio do diagrama de Venn, e podemos ainda representar por meio de colchetes, tá? No caso, por exemplo, a gente tem aqui, hoje, a operação com conjuntos, tá? Semana passada, eu falei sobre a união. O que é a união, professor? É quando você junta os elementos de dois conjuntos e forma um único conjunto. Deixa eu dar um exemplo a partir desses valores que já tem aqui, ó. Olha bem, são dados os conjuntos A, que contém os elementos 0, 1 e 5. E o conjunto B, vamos pegar só esses dois, 0, 2, 5 e 7. União é o quê? É a gente pegar e juntar os elementos desses dois conjuntos num único conjunto. Por exemplo, eu vou representar aqui por meio de chaves. Então, eu tenho 0, 1, 5, 0, 2, 5, 7. Nesse caso, o menor de todos os elementos aqui, e a gente utiliza esse critério, que é a ordem crescente ou ordem alfabética, tá? Por exemplo, se for nome de pessoas, nome de cidades, nomes em geral, ordem alfabética. Primeiro com a letra A, depois com a letra B e assim sucessivamente. A Gabriela acabou de conectar. Então, a gente representa os conjuntos, os elementos de um conjunto, se for por meio de chaves, a gente usa a ordem crescente, tá? No caso, o 0 primeiro. Professor, mas tem o 0 no conjunto A e tem o 0 no conjunto B. Nós temos que repetir duas vezes? Não, não há essa necessidade. Por quê? Porque é o mesmo elemento que aparece em dois grupos diferentes. Na hora que eu junto, é o mesmo elemento, então ele não repete. Tá? Depois, o menor elemento depois do 0 é o 1. Depois é o 2. Professor, o 5 repete duas vezes. Nós vamos colocar ele duas vezes? Não. É o mesmo elemento duas vezes. Então, na união, é só um elemento, né? E, por fim, o 7. Então, esta é a união. União dos conjuntos A e B. Então, o que é a união? É a gente pegar os elementos de dois ou mais conjuntos e escrever num único conjunto só, num único grupo. Agora, e a intersecção? Bem, vamos representar os conjuntos A e B usando o diagrama de Venn. Conjunto A e conjunto B. Essa região aqui, que eu até coloquei em destaque, se você olhar com atenção, se vocês olharem com atenção, vocês vão verificar que essa região está dentro do conjunto A e ela está dentro do conjunto B, certo? Então, os elementos que fazem parte do conjunto A e também fazem parte do conjunto B, eles são representados aqui. Então, quando eu olho, por exemplo, aqui, os conjuntos A e B, o 0, ele está nos dois conjuntos, então o 0 vem aqui no meio. O elemento 1, ele só tem no conjunto A, então ele vai vir aqui do lado esquerdo. Ó. O elemento 2, ele só tem no conjunto B, então ele vai vir do lado direito. O 5, ele aparece nos dois conjuntos, então ele vem no meio. Por quê? Essa região central aqui, ela faz parte do conjunto B e ela faz parte também do conjunto A. E o 7 só tem no conjunto B, vem aqui do lado direito, certo? Aí, meninas, essa região que faz parte do conjunto B e também faz parte do conjunto A, é o que a gente chama de intersecção. Por isso, aqui, ó, A em intersecção com B é igual a 0 e 5. Ou seja, o 0 repete nos dois conjuntos, tá? E o 5 também repete nos dois conjuntos. Por isso, a gente fala que é a intersecção. A intersecção dos conjuntos A e B é 0 e 5. Ok? Agora, deixa eu apagar, porque virou uma bagunça só aqui na tela, né?
Deixa eu apagar isso aqui, para a gente continuar. Agora, por exemplo, né? Conjunto A e C. Eu vou, para a gente recapitular o que foi falado na semana passada, que é a união de dois conjuntos. Ó, A em união com B. Perdão, com C. B não. B nós já fizemos. A em união com B. Perdão, com C. Estou insistindo nesse B. Então, vou olhar aqui. Os conjuntos A e C. Unir é fazer o quê? Juntar os elementos de dois conjuntos num único conjunto. Então, por exemplo, o 0 só tem no conjunto A, o 1 só tem no conjunto A, o 4 só tem no conjunto B, o 5 só tem no conjunto A, o 6 só tem no B, o 7 só tem no B e o 9 só tem no B. Pronto. Listei todos os elementos que estão no conjunto A e C. Se for para eu usar o diagrama, lembrando, diagrama, ele não está perfeito. Detalhe importante, pessoal. Às vezes vocês estão olhando aí, né? Falando, nossa, mas a letra do professor está tremida. É porque eu uso essa mesinha digitalizadora, tá? Para escrever aqui. Esse aplicativo, ele permite o uso dessa mesinha digitalizadora. E aí, a imagem fica digitalizada. Eu até comentei com os meninos na semana passada, né? Os meninos do primeiro ano. Eu disse assim, se eu tivesse um Galaxy Note, né? Desses 21, Note 21, aí eu não ficaria tremido assim, né? Porque ele escreve perfeito. Aqui, como é um equipamento mais simples, aí ele fica tremido, tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam: lado esquerdo, conjunto A, lado direito, conjunto C. O meio aqui é a intersecção, é o que está nos dois conjuntos. Essa região do lado esquerdo só tem no conjunto A, essa região do lado direito só tem no conjunto C, certo? Então, algum elemento se repete em A e em C? Não. Então, aqui no lado esquerdo vai ficar 0, 1 e 5. Aqui no lado direito vai ficar 4, 6, 7 e 9. O que aconteceu na região do meio? A região do meio ficou vazia, certo? Então, a intersecção é esse calcanhar de cabeça para baixo. A intersecção do conjunto A com o conjunto C é o conjunto vazio. Aí, o conjunto vazio a gente representa de duas formas, tá? A gente pode representar com chaves, porém sem nada dentro, ou esse círculo cortado, tá? Esse círculo cortado quer dizer que não tem elementos, quer dizer que o conjunto é vazio. O conjunto A intersecção com C é um conjunto vazio. Me apareceu aqui na minha tela uma mensagem de instabilidade na minha internet. Esse aplicativo ele mostra isso. Caso a minha voz apareceu para vocês parecendo que eu tô lerdo, vocês me avisam, tá? Que eu repito. Então, eu posso apresentar utilizando o símbolo ou chaves sem nada dentro, tá? Se eu colocar esse símbolo aqui dentro das chaves, não vai ser mais o conjunto vazio. Aí é um conjunto unitário, né? Tem um elemento, que é aquele símbolo que a gente colocou ali, tá? Deixa eu apagar aqui novamente. Então, a intersecção, só para a gente revisar aqui, é o que faz parte dos dois conjuntos, tá? Inclusive aqui, pessoal, apareceu assim, ó, na letra C. A intersecção com B em intersecção com D. Então, são três conjuntos agora. Então, são três diagramas. Conjunto A, conjunto B
e conjunto D. Olha bem, essa região aqui, ó, faz parte do conjunto A. Esse pedacinho aqui, onde o lápis está mostrando, faz parte do conjunto D e do conjunto A. Essa regiãozinha central faz parte dos 3 conjuntos, A, B e C. Essa regiãozinha de cima faz parte do conjunto A e do conjunto B. E essa regiãozinha aqui do lado direito faz parte do conjunto B e do conjunto D. Tá certo? Aí é o seguinte, quando eu falo assim, intersecção de A com B com C, eu quero saber o que aparece no A, no B e no C ao mesmo tempo. Se você olhar com atenção, o 0 aparece no A, aparece no B e aparece no D. Então, o elemento 0, ele aparece aqui, ó. Tem mais algum elemento que aparece nos 3 conjuntos? Não. O 1 aparece no D e aparece no A, mas não aparece no B. Aí é o seguinte, pelo fato do 1 aparecer no conjunto A e também no conjunto D, o 1 vai aparecer aqui, que é essa parte que contém elementos do conjunto A e do conjunto D. O elemento 5, ele aparece no conjunto A e aparece no conjunto B. Então, o 5 vai vir aqui em cima. Ó. Essa região em que eu coloquei o 5 faz parte do conjunto A e também faz parte do conjunto B. O elemento 2 só tem no conjunto B, então ele vai ficar aqui do lado direito e acima. O elemento 7 só tem no conjunto B, então ele fica também aqui. E, por fim, o elemento 6 só tem no conjunto D, então ele vai ficar aqui embaixo. Tá? Então, no caso, como o exercício pediu, a intersecção de A com B e com D é justamente essa parte central, que nesse caso aqui é o que faz parte dos 3 conjuntos. Tá? Existe uma outra operação entre conjuntos chamada diferença. Deixa eu apagar aqui, aqui, aqui. Vamos colocar só o A e o B. Por exemplo, se for nos pedido para fazer, por exemplo, A menos B ou B menos A. Como que nós vamos fazer isso? É uma operação também entre conjuntos, a diferença. Diferença todo mundo sabe o que é, né? Quando eu tiro uma quantidade de dentro da outra. Só que quando é conjuntos, eu não vou tirar quantidade, eu vou tirar elementos. Tá certo? Se vocês observaram, o conjunto A ele tem 1, 0 e 5. Conjunto B tem 0, 2, 5 e 7. A menos B é o seguinte, eu vou tirar todos os elementos do conjunto A que fazem parte do B. Ó, se eu fizer A menos B, eu vou tirar o 5 e o 0. No conjunto A vai sobrar o quê? Somente o número 1. Então, A menos B, conjunto A menos o conjunto B, é 1. Ou seja, um elemento. Não é quantidade, não, é elemento. Se for para fazer B menos A, ó, aí eu tenho o conjunto B. O B é o que eu tenho. Vou tirar o conjunto A. Ou seja, eu vou tirar 5 e 0 aqui, ó. Tiro, tiro. Quer dizer, sobrou. Opa, exagerei. Sobrou no conjunto B apenas o 2 e o 7. Certo? Então, fica 2 e 7. Ó, o conjunto B era 0, 2, 5 e 7.
mas eu vou vir nesse conjunto B 0257 e tudo que tem no A e que tem aqui eu vou tirar. O 0 eu tiro e tiro 5. Sobrou 2 e 7, como eu havia dito. Então, ainda tem essa operação, tá? Que é a diferença. Aí, nesse caso, eu vou tirar, por exemplo, se for A menos B, eu vou pegar os elementos do conjunto B que tem no conjunto A e vou tirar. Se for B menos A, eu vou pegar os elementos que tem no conjunto A e vou tirar do conjunto B. Tá? Vamos nos exercícios. Eu acredito que o tempo está expirando, né? Porque a aula tem horário marcado. Mas vamos lá. Ó, deixa eu ver, eu passei só 2, né? Foi. Não vou nem pegar o lápis, não. Dá para fazer sem o lápis aqui. Dá para fazer digitado. Olha com atenção, meninas. Ó, resolva o exercício com o auxílio dos diagramas de Venn. Quer dizer, os diagramas de Venn são essas elipses aqui contendo os elementos. Aí pergunta, determine na letra A. A. O que é o A? A é o conjunto. Nós vamos determinar os elementos do conjunto A aqui. Em ordem crescente. Qual é o primeiro elemento do conjunto A? Vocês podem olhar aqui, o conjunto A é essa região. O menor elemento dele é o número 1. Então, a gente vem, nota número 1. Conjunto B. Então, ainda conjunto A. Depois do 1 vem o 2. Depois do 2 vem o 3. Depois do 3 vem o 4. E, por fim, 5. Pronto, está respondido. A menos, perdão, conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5. Letra B. Conjunto B. Aí o conjunto B, 4, 5, 6, decidiu determinar a união de A é o que? Só uma vez. 6, 7, 8. Certo? Agora, aqui na letra D, pediu para a gente escrever a intersecção. Em outras palavras, a intersecção é o que repete nos dois conjuntos. O que repete nos dois conjuntos? O 4 e o 5, né? Observe que o 4 e o 5 repetem nos dois conjuntos. Então, nós vamos colocá-los na intersecção. Número 4 e número 5. Agora, pediu para a gente realizar a operação A menos B. A menos B. Então, eu vou vir aqui, ó, no conjunto A, deixa eu pegar até a canetinha aqui, e vou tirar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Tudo que está no B, eu tiro. Sobrou o quê? Opa. Sobrou 1, 2 e 3. Certo? Então, A menos B. 1, 2, 3. Certo? Agora, pessoal, é o seguinte. Vou ter que pegar a canetinha de novo aqui. Vou pegar, mudar a cor, vou pôr preto. Ó, represente os conjuntos A, B e C no diagrama de Venn ao lado. Para fazer isso, eu tenho que começar por onde? Pelo que repete nos três conjuntos. Vamos procurar aqui, né? O 0 não repete nos 3. O menos 3 não repete nos 3. O menos 1 também não. O 0 também não. O 1. O 1 repete, ó. 1 aqui, aqui e aqui. O 2 não repete. O 6 não repete. O 7 também não. Então, aqui no centro, a gente vai escrever o número 1. Certo? Depois,
Vamos pegar só os que repetem no A e no B. A e B. O menos 3 não, o menos 1 não, 0 não. O 6 repete no A e no B. Então, o 6 vai ficar aqui. E o 7 também repete no A e no B. Então, o 7 também fica nessa região. Essa região é comum ao conjunto A e ao conjunto B. Agora, vamos pegar o que repete no A, no B e no C. B e C, menos 5 não repete, menos 4 também não, menos 3 também não. O 3 repete no B e no C. Então, o 3 vai ficar aqui. E o 5 também repete nos dois conjuntos. Então, 5 também fica nessa região, que é comum ao conjunto C e ao conjunto B. Agora, A e C. O que repete nos dois conjuntos? Ó, o menos 3 repete no conjunto A e também no conjunto C. Somente, né? O menos 1 não e o 0 também não. Então, aqui, nessa linha que faz parte do A e também faz parte do C, nós vamos escrever o menos 3. Só no conjunto A tem o menos 1 e tem também o 0. Só no conjunto B tem o menos 4. Só no conjunto C tem o menos 5 e tem também o 2. Se você quiser identificar os números, é comum colocar um pontinho ao lado. Tá? Para identificar cada elemento, você pode colocar um pontinho do lado deles. Tem necessidade, professor? Não, não tem não. Mas você pode. Cada pontinho aqui indica que eu tenho um elemento. Ok? Certo, meninas? Vocês estão caladinhas. Certo. Ficaram muito caladinhas. Deu para você... Quer dizer, vocês já estavam com essa tarefa em mãos ou não? Que eu postei ontem no grupo. Não. Não? Então, depois, quando vocês pegarem a atividade ou forem fazer, sigam esses passos aqui, tá? Esse vídeo, ele vai... o link dele vai ser postado lá no grupo da sala de aula de vocês, tá certo? O nosso horário está terminando. Eu já tenho que organizar para entrar em outra sala, e esse link eu tenho que salvar também, porque ele está na internet agora, vou baixar ele para o meu celular, para o meu computador, para depois postar ele no YouTube, para depois postar o link lá, tá certo? Muito obrigado a vocês. Tem alguma pergunta sobre união, intersecção, diagramas? No demais, se vocês não quiserem perguntar agora, a gente pode também na próxima aula, a gente continua no assunto, tá? E aí, na hora de vocês fazerem o exercício, se surgir dúvidas, vocês também podem entrar em contato comigo, ok? Tá bom, obrigada. Por nada, até mais. Ó, e quem participa da aula tem nota maior, lembra disso. Certo? Tchauzinho. Certo. Tchau.